Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre cota de gênero nas eleições. Cota de gênero principalmente nas eleições de 2024, porque nós estamos falando de uma eleição municipal e esse tema é muito relevante dentro das eleições. Você sabe o que é a cota de gênero? Se não, fique aqui. Inclusive, eu já adianto que as pessoas têm um equívoco muito grande quando trata de cota de gênero, porque acha que é cota feminina e não é. Eu vou explicar isso para vocês. Mas antes disso, se você ainda não segue o nosso canal, já segue, deixa o seu like aqui no vídeo e não perca o nosso conteúdo, porque toda quinta-feira às 17 horas nós temos vídeo novo aqui no canal. Então já segue o canal, envia para os seus amigos para que todos fiquem sabendo sobre eleições 2024 e sobre direito eleitoral. Esse tema é importante, vamos lá. Então, Sueli, o que é cota de gênero? Se você disse que nós temos um grande equívoco quando falamos de cota de gênero e as pessoas, a grande maioria, confunde cota de gênero achando que se trata de cota feminina para as eleições, não é isso, tá? Então fique aqui para vocês saberem sobre. A cota de gênero é algo que a legislação trouxe há pouco tempo, em torno de 15, quase 20 anos na nossa legislação. Antes nós não tínhamos essa previsão. E a partir do ano de 2009, a legislação mudou a nossa lei e passou a prever que nas eleições é obrigatório, nas eleições proporcionais. O que é eleição proporcional? São os cargos para deputados estaduais, deputados federais e vereadores. Então, nesses casos, é obrigatório que o partido político, ao requerer o registro de candidatura dessas nominatas, o DRAP, que a gente fala, é necessário que tenha o mínimo de 30% de um gênero e o máximo de 70% de outro gênero. E isso, aqui que é o equívoco, as pessoas acham que o mínimo é 30% de mulheres e não é. Inclusive, nós temos uma cidade aqui perto da cidade onde eu moro, nesse ano teve dificuldade em registrar uma quantidade maior de homens e tiveram que tirar uma mulher porque tinham mais mulheres do que homens e ultrapassou essa cota de 70% de um gênero e ficou com mínimo menos de 30% de outro gênero. Isso é louvável, eu sempre falo nas minhas palestras, em aulas que eu dou, eu sempre falo que um dia eu chegaria nesse momento de dizer que um partido político teve mulheres batendo a cota de 70% e neste ano eu soube de um município que passou por esse problema maravilhoso que foi uma quantidade de mulheres muito grandes, além da quantidade de homens filiados que queriam ser candidatos. Por que eu falo que isso é importante? Porque a cota de gênero ela veio para as eleições, ela veio para a legislação eleitoral para incentivar que os partidos facilitem que as mulheres participem da política. E por que isso é necessário que os partidos façam e por que a lei obriga eles de fazerem isso? A legislação eleitoral foi obrigada a fazer isso porque nós temos, inclusive, no Brasil, partidos políticos muito machistas, que não têm mulheres na sua composição, que não trazem as mulheres para o ambiente partidário, e isso faz com que as mulheres fiquem afastadas dos partidos políticos e, consequentemente, isso reflete nas eleições e, posteriormente, nas nossas casas legislativas. Nós temos hoje uma quantidade muito pequena, em torno de 10 a 15% de mulheres nas casas legislativas, tanto nacionais, Câmara Federal, como nas câmaras municipais. São poucos os lugares em que as mulheres são uma maioria, ou pelo menos metade dessa representação feminina nas câmaras legislativas. Então, essa legislação veio para demonstrar para os partidos a importância de ter as mulheres participando da política. Primeiro, porque nós temos mais de 50% da população brasileira são mulheres, mais de 50% dos eleitores são mulheres e nós necessitamos que tenha essa representatividade nas casas legislativas. Portanto, a modificação da lei veio nesse sentido para incentivar que as mulheres participem da política. No entanto, eu tenho sempre uma observação muito importante. Não basta que tenhamos somente a lei, é necessário que os partidos políticos tenham essa consciência de que necessita da formação da mulher, do acolhimento da mulher e proporcionar um ambiente que essas mulheres queiram participar da política. Quando nós temos um partido político que favorece essa participação feminina, o que nós vimos é esse exemplo que eu dei para vocês
agora há pouco, de um partido político que fechou a cota de 70% de mulheres candidatas e teve que tirar mulheres para que fechasse o que a legislação determina, que o mínimo é de 30% de um gênero e o máximo é 70% de outro. Então, a intenção do legislador é fazer com que haja esse ambiente propício, que os partidos políticos pensem da necessidade de trazer essas mulheres e de capacitá-las e de tornar um ambiente favorável para que elas queiram ser candidatas e lá nas eleições não tenham problemas com o cumprimento da cota de gênero previsto na legislação eleitoral. Depois de tudo isso que eu expliquei para vocês, a gente tem também uma novidade nesse ano, que é a súmula 73 do TSE. O TSE criou uma súmula para tratar sobre cota de gênero. Por que isso? Nos últimos anos, nós vimos diversas chapas, diversas nominatas sendo cassadas, sendo derrubadas, sendo anuladas por irregularidades no cumprimento da cota de gênero. E diante disso, o TSE formulou essa súmula para que nós tenhamos ali alguns requisitos do que caracteriza fraude à cota de gênero. Então, a súmula 43 do TSE é sobre fraude à cota de gênero. E o que significa isso? Pois bem, a fraude à cota de gênero significa que partidos políticos tentam burlar a legislação para lançar candidaturas que não cumpram o que a legislação determina em relação ao mínimo de 30% e o máximo de 70% de um gênero. O que vem ocorrendo nos últimos anos são partidos políticos que lançam candidaturas fictícias, e aqui a gente tem um grande debate em relação a isso, para que nós tratamos isso como candidaturas fictícias e não candidaturas laranjas. Essas candidaturas fictícias tratam de partidos políticos que não têm mulheres suficientes para lançarem nas suas nominatas, pegam qualquer nome de mulher, às vezes a mulher nem sabe que ela está sendo lançada como candidata e coloca na sua chapa. Isso é fraude à cota de gênero. E o TSE, com base nos seus julgados e na quantidade de chapas que foram detectadas com fraude à cota de gênero, criou essa súmula. E lá ele determina que, em alguns casos, é possível identificar essa fraude à cota de gênero muito facilmente. Por exemplo, candidaturas com baixa expressividade de votos ou nenhum voto. Nós tivemos nas últimas eleições candidaturas que não tiveram nenhum voto, e isso ultrapassou 14 mil candidatos e candidatas, só que a grande maioria foram de mulheres que tiveram candidaturas zeradas. Outra coisa que o TSE determinou como fraude à cota de gênero, e isso, se estiver presente esse requisito, também caracteriza uma fraude à cota de gênero, é nenhum gasto de campanha. Então, quando não há movimentação nessa conta, quando não há nenhum voto, há uma característica muito forte de fraude à cota de gênero. Então, há também alguns outros requisitos de que demonstram que há essa fraude à cota de gênero, mas é muito importante que os partidos políticos fiquem atentos em relação a isso. E aí vocês me perguntam, mas caso ocorra uma fraude à cota de gênero, como essas que o TSE já julgou em diversos momentos, quais as consequências que esses partidos políticos terão? Primeiro, nós teremos a cassação do DRAP, que é o demonstrativo de regularidade de atos partidários, que isso é demonstrado lá no início do registro de candidatura, no momento que faz o requerimento do registro de candidatura. Também vai ter a cassação dos diplomas dos eleitos vinculados ali da chapa que compôs aquela fraude. E aí uma coisa muito importante, que foi um avanço nos julgamentos. Não somente as mulheres que foram consideradas como candidaturas fictícias terão as suas candidaturas cassadas, ou seu registro, ou seu mandato, mas toda a chapa que foi beneficiada com aquela fraude. Então, se um partido lança uma candidatura fictícia e fica demonstrado fraude à cota de gênero, a chapa inteira cairá e a inelegibilidade dos envolvidos e a nulidade dos votos adquiridos. Por quê? Porque foi considerado que aquela chapa foi eleito, mesmo os eleitos inclusive, foi beneficiada com a fraude à legislação eleitoral. Então, os partidos políticos devem ficar atentos à legislação eleitoral não só nesse período de eleições, mas também fora desse período de eleições, para que forme suas nominatas e que tenham mulheres capacitadas para participarem das eleições. E em relação a você, mulher, que é candidata ou que você nem sabe que é candidata, como você pode descobrir se o seu nome foi lançado por um partido político? É muito fácil. Se você mora em uma cidade e você desconfia que há
alguma coisa nesse sentido, você entra lá no site Divulga Candi, digita no Google Divulga Candi, vai lá na sua região, no seu estado, no seu município, digita o seu nome e você vai descobrir se você é candidata. Se você não deu autorização para que esse partido lançasse a sua candidatura, você pode denunciar que você não faz parte dessa fraude e, consequentemente, as pessoas envolvidas irão pagar por essa irregularidade. Então é muito importante que você que se lançou candidata também faça o possível para que você não seja encaixada como uma candidatura fictícia. O que significa que se você tiver poucos votos, você não estiver envolvida em uma fraude, não necessariamente você vai ser punida, porque muitas vezes as pessoas realmente têm poucos votos. Mas há vários indícios do que é uma candidatura fictícia e, portanto, somente dessa forma vai ser provado que há essa irregularidade quanto à legislação e à fraude à cota de gênero. Então, você, eleitor, também é muito importante que você fique atento a todo esse processo eleitoral, fique atento aos partidos políticos que fraudam a cota de gênero e seja também um fiscal. Caso você desconfie que há uma fraude à cota de gênero, você também pode denunciar para que essa fraude seja punida. Então, esse era o nosso tema de hoje. Se você gostou, curta e compartilha, se inscreva no nosso canal que nós temos vídeo toda quinta-feira. Se ficou alguma dúvida em relação a esse assunto, deixe aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-los. Um grande abraço, até a semana que vem. Tchau, tchau.